Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Exorcista do William Peter Blatty. Esse é um livro muito famoso, é a história da Chris McKinnon, que é uma atriz muito famosa. A filha dela, de 12 anos, acaba sendo possuída. Dá-se a entender que aqui a possessão ela se inicia por causa do jogo de Ouija. A menina ela brincava com esse joguinho, que ninguém sabe muito bem como veio para lá, e ela tinha um amigo invisível, que era o Capitão Mold. Então, a partir dessa relação dela com o Capitão Mold, o demônio vai se apossando dela, e o Capitão Mold vai se tornando agressivo com ela, vai machucando ela, e ela vai pedindo socorro, e cada vez mais as coisas vão se deteriorando assim no decorrer. Vão piorando cada vez mais, e cada vez mais vai se dando indício do que está acontecendo com ela. A Chris, quando vê que isso está acontecendo e as coisas absurdas que vão ocorrendo, né, ela tenta procurar ajuda, todas as ajudas possíveis, até porque ela tinha condições financeiras para isso. Então ela foi em vários médicos, a menina fez inúmeros exames com psiquiatra, neurologista, e foi para lá e para cá, e ela chegou a ser internada com uma equipe médica que ela coloca aqui com 88 médicos. Ninguém conseguia resolver, até que a própria equipe ela dá essa possibilidade de um exorcismo, para que ela faça uma espécie de ritual de um exorcismo com um padre mesmo, que isso possa acabar se elaborando no que está acontecendo com ela. E aí vem o padre Carras, né? Porque na verdade os principais dessa história é a atriz, que é a Cris, que é a mãe da menina, junto com o Padre Carras. Os capítulos meio que vão intercalando nessas duas realidades. O Padre Carras é um psiquiatra extremamente inteligente, e aqui vai mostrando um pouco uma espécie de crise existencial que ele tem com relação a Deus, a fé dele, a relação com a mãe. É um padre que acaba se percebendo sem muito sentido de vida, sem muito o que acreditar, apesar de ser padre. Ele tem uma dor que ele carrega com ele, né? É bem interessante o modo como o autor vai descrevendo isso que é dor nesse padre. Ele acaba se encontrando com a Cris. Esse exorcismo acaba por ser uma prova para ele do que ele pode acreditar. No princípio, quando ele se depara com um caso, ele vai extremamente incrédulo. Então ele estuda muito todas as possibilidades, até porque para provar para a Igreja Católica de que realmente é uma situação de exorcismo, as provas são muito específicas e muito difíceis, né, de se conseguir. Uma parte muito interessante, isso que faz o livro ficar muito bom, é uma espécie de densidade que tem. Então o autor ele coloca isso, né, essa perspectiva de um demônio e tudo, mas ele coloca a cientificidade nisso, assim, dá um tom de realidade que faz o livro ficar muito rico. Então, quando o Padre Carras está investigando, ele está estudando sobre possessões demoníacas, para criar uma lógica nisso na cabeça dele, de que não é real o que está acontecendo com essa menina, que não é um demônio, ele faz umas pesquisas muito interessantes, com vários textos assim, que são verdadeiros. Eu cheguei a pesquisar alguns. Ele passa a madrugada estudando, e aí ele vai nessa perspectiva de que seja uma histeria, né? Aí ele pesquisa, ele lê Os Demônios de Lundum, do Aldous Huxley. Parapraxis, no caso Eisman, do Freud. Parapraxis, ela está relacionada com os atos falhos da psicanálise, né? Que são esses erros, digamos, de linguagem que não tem muita explicação, e que através desses erros da fala, né, a gente tem a intenção de falar uma coisa e sai outra, né, numa perspectiva do inconsciente. Ele pensa sobre isso, né, porque na verdade o demônio, e é por aí que ele vai tentando descobrir o que está acontecendo, fala de modo diferente da voz da menina. Então eu acredito que ele pesquisa esse texto assim para pensar assim, enquanto inconscientemente pode-se falar de modo diferente do que se fala habitualmente, né? Nesse sentido de uma outra personalidade, ou nesse sentido de algo inconsciente que vem à tona, um outro eu, digamos, ou uma parte do eu que aparece. Aí quando a gente pesquisa, parapraxia constitui a expressão manifesta de um desejo reprimido no inconsciente, que pode ser descoberto através da associação livre, que é a técnica da psicanálise, né? Associação livre. Consiste em fenômenos como lapsos da língua, né, da linguagem, escrita ou falada, ações acidentais ou esquecimento ou substituição de nomes ou palavras. Então ele vai, a partir desse texto, né, pensar sobre isso.
do Freud. E ele pesquisa um texto bem interessante também do Freud, que é Uma Neurose de Possessão Demoníaca no século XVII. Realmente é um texto que existe do Freud, né, sob o título, e aqui eu vou colocar esse artigo aqui embaixo, sob o título Uma Neurose Demoníaca do século XVII. Freud, nos derradeiros meses de 22, dedicou-se a estudar um fato histórico. Tratava-se do pintor Christoph Hesman, que apresentou um quadro clínico curioso, uma neurose demonológica. Em agosto de 1677, o artista sofreu convulsões e admitira ter feito um pacto com o demônio. Teria se comprometido por escrito a entregar-se de corpo e alma para Satanás após um prazo de 9 anos, que expiraria em setembro de 1677. É bem interessante, isso enriquece muito o livro, né? Porque realmente o autor ele foi em cima de coisas e para trazer à luz de um modo mais geral, né? De um tema que é muito desconhecido, é muito obscuro, né? E ele dá uma densidade, dá um tom de realidade, trazendo essas questões, essas discussões teóricas de pensamento, de construção, sobre algo que é muito abstrato, é muito irreal, é muito senso comum, né? O Carras ele consegue provar para a Igreja Católica de que realmente uma questão de possessão a partir da linguagem, da sonoridade, porque por aqui pelo livro eles dizem que é impossível mudar o tom, né? Por mais que uma pessoa ela tenha outra personalidade, ela não tem como mudar a voz dela, dá para se perceber que é a voz dela. Então ele consegue, a partir das gravações que ele faz, chegar nisso, assim. Ele pensa nessa questão das línguas estrangeiras, porque o demônio ele fala várias línguas, russo, alemão, e principalmente o latim, mas ele dá uma explicação nesse sentido de que se ela já tivesse escutado alguém falando outra língua, isso poderia ficar guardado na cabeça dela. Meio que se explicaria, né? Mas a mudança de sonoridade ou de algo que é muito singular, né, na voz dela não poderia acontecer. E aí ele consegue provar através dessas gravações de que realmente é uma outra pessoa que está falando, não ela. E eu acho que no mais é isso, pessoal. Realmente é um livro muito bom, muito rico, tem uma densidade, ele é instigante. E, enfim, o filme ele é muito bom, ele é bastante fiel ao livro. Quando a gente assiste o filme, tu percebe cada detalhe do livro que vai acontecendo também, né? Dá para associar muito bem. É lógico que o livro ele traz coisas que não tem no filme, que não tem como ter. Então tu consegue ver melhor, assim, entender no filme certas coisas porque se lê o livro, né? E como o filme ele se baseia muito no livro, então acaba ficando muito rico essa experiência de ler o livro e de assistir o filme. Então fica aqui a forte dica para vocês lerem O Exorcista. E no mais é isso. Até o próximo vídeo.